Olá, sexta-feira chegou o dia 11 de janeiro de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques de hoje. Vereador Luiz Rossini faz balanço dos trabalhos da Comissão do Meio Ambiente da Câmara. No quadro Saúde e Bem-Estar, cientistas divulgam estudos com boas chances de cura para o diabetes e a falta de memória causada pelo Alzheimer. No quadro É o Bicho, você vai ver a amizade entre um homem e um urubu. E no esporte, hoje tem decisão para a Ponte Preta e Guarani na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Toda sexta-feira nós percorremos uma região de Campinas para contar uma história. Hoje o Meu Bairro na TV está no Parque Jambeiro para mostrar uma tradição típica do mês de janeiro, a Folia de Reis. Boa tarde, Graziele Geronde, onde você está? Nós vamos contar agora um pouquinho do Parque Jambeiro. O Parque Jambeiro surgiu no século XIX, aqui era a antiga Sesmaria Sete Quedas, e mais tarde foram divididas as terras e a partir daí a Fazenda Jambeiro foi criada por Tereza Miquelina Pompeu do Amaral. Depois a fazenda foi comprada por Herculano Pompeu de Camargo e teve grande destaque como produtora de café. Ele construiu a fazenda, a casa sede, em 1897 e ele construiu a casa em 1897 e essa casa ainda existe aqui no bairro, ainda no Parque Jambeiro. A fazenda foi loteada em 1976, em que houve várias transformações no bairro e agora uma das tradições que chega aqui para o Parque Jambeiro é a companhia Ases de Reis, que está aqui já há um ano, trazendo um pouco da tradicional Folia de Reis. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o Tião Mineiro, mestre capitão da companhia Ases do Brasil. Seu Tião, o que é essa tradição da Folia de Reis? Olha bem, é uma coisa muito especial para todos nós, né? Eu sou o terceiro mestre dessa companhia, 53 anos em Campinas, tá? E cada vez colhendo mais devotos, como essas crianças, né? Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho dos Ases do Brasil, entra lá no Facebook, é só clicar lá, Ases do Brasil, que vai ver o nosso trabalho, o que é essa devoção, o que é o trabalho de conviver com os Santos Reis. E vocês visitam todo ano uma casa, né, na forma de recriar a peregrinação dos Três Reis Magos, né? Não pode parar, a gente tem que continuar, nós vamos, aonde tem os convites nós vamos, quando não tem nós vamos também, a gente vai descobrindo o devoto e alcançando graça também, né? Porque através da bandeira já alcançamos muitas graças e da fé, né? Então por isso eu digo, é o que você está vendo e assistindo aqui, é o trabalho nosso, fazemos com muito carinho, com muita devoção. E peço, pai e mãe, você que tem suas crianças, traga junto a nós ou até outras companhias. Tá certo, obrigada, seu Tião. E vamos ouvir também o seu Wilson Zeferino, aposentado, que é o dono da casa. Seu Wilson, como que é receber a Folia de Reis aqui na sua casa? É um momento muito gratificante recebendo a Folia de Reis, né? Essa cultura religiosa que no momento que nós estamos vivendo é muito importante nós festejarmos, né? Essa cultura religiosa pelo nascimento de Jesus Cristo. O senhor, como devoto, também é uma alegria religiosa, né? De um tamanho imenso, tamanho de um oceano, de tanta alegria e pelo esse momento de fé e de emoção. Tá certo, obrigada, seu Wilson. Aqui em Campinas ainda temos outras companhias, entre elas o Grupo Folclórico Campinense, a Estrela Guia, São José Operário e a Vozes do Oriente. E vamos curtir um pouquinho então da companhia Ases do Brasil. Obrigado, Grazi, e toda a equipe deste Mochilink. Quer ver a história do seu bairro contada aqui no Câmara Notícia? Mande uma sugestão para o nosso WhatsApp 9
99811-0260. Vou repetir o telefone do nosso WhatsApp, hein? 99811-0260, tá certo? Olha só, o presidente da Comissão do Meio Ambiente, o vereador Luiz Rossini, fez um balanço positivo das ações desenvolvidas no ano de 2018, em especial nas audiências públicas. A Comissão Permanente do Meio Ambiente desempenhou papel fundamental na Câmara no ano de 2018. Pelo menos essa é a avaliação do presidente da comissão, o vereador Luiz Rossini. Para ele, além de tratar de diversos projetos de lei relacionados à área, o grupo de trabalho, que além de Rossini é formado pelos parlamentares Sidão Santos, Antônio Flores, Gilberto Vermelho e Ailton da Farmácia, também se destacou nas discussões das audiências públicas realizadas ao longo do ano na casa, prezando por manter diretrizes ambientais. A comissão ela se empenhou em discutir, analisar e emitir parecer sobre vários projetos que têm impactos na área do meio ambiente e teve uma participação efetiva, inclusive na discussão nas audiências públicas dos grandes projetos de lei que essa casa aprovou esse ano, um que trata da lei de parcelamento, uso e ocupação dos solos e também o que trata da lei de desenvolvimento ordenado, da expansão urbana. Dentre os diversos pareceres apresentados na comissão, o presidente destacou a do projeto de lei número 169 de 2018, de autoria do vereador Rubens Gás, que proíbe o uso de canudos plásticos em bares e restaurantes do município como forma de preservar a natureza. O projeto segue em tramitação na Câmara. Eu acho que essa é uma iniciativa que deve ser levada para o mundo inteiro, porque os impactos da presença do descarte irregular seja colocado e afetando a vida da fauna marítima, fauna aquática, né? Então pode ser que Campinas pode mais uma vez ser pioneira disso. O presidente Luiz Rossini espera que em 2019 o trabalho da comissão possa continuar no mesmo ritmo, com mais debates e projetos envolvendo a defesa e a proteção ao meio ambiente em Campinas. A gente tem ciência de que assim a comissão cumpriu o seu papel. Fim de semana está chegando, muita gente interessada no tempo, então vamos lá. Amanhã a nebulosidade aumenta em Campinas, deve chover à tarde. No domingo o panorama é parecido, mas o tempo fica mais aberto. Sobre as temperaturas, no sábado mínima de 20 e máxima de 33 graus, quente o sábado, hein? E no domingo mínima de 20 e a máxima não deve passar dos 30 graus. Olha só. Cientistas divulgaram estudos com boas chances de cura para o diabetes e a falta de memória causada pelo Alzheimer. E mais, a prevenção à hanseníase durante o Janeiro Roxo. É agora no Saúde e Bem-Estar. Uma descoberta feita por pesquisadores dos Estados Unidos promete a cura do diabetes. O coquetel de drogas desenvolvido pelos cientistas pode induzir as células produtoras de insulina a se regenerarem em uma taxa de 5 a 8% por dia. A descoberta, publicada no jornal Metabolismo Celular, é um passo fundamental na busca da cura para o diabetes. O próximo grande obstáculo, de acordo com os autores do estudo, é descobrir como entregar essas drogas diretamente ao pâncreas. O diabetes pode ter duas causas diferentes. No tipo 1, o organismo deixa de produzir insulina, o hormônio que leva a glicose para dentro das células, para que o açúcar seja usado como combustível. Já no tipo 2, o organismo não produz quantidade suficiente de insulina ou não consegue empregar o hormônio produzido de forma adequada. A descoberta trataria os dois tipos da doença. Uma pesquisa liderada por brasileiros aponta que um hormônio produzido pelo corpo durante os exercícios físicos pode reverter a perda de memória causada pelo Alzheimer. Cientistas da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
conseguiram estabelecer uma relação entre os níveis de irisina, um hormônio produzido pelo corpo durante exercícios físicos, e um possível tratamento para a perda de memória causada pela doença de Alzheimer. O estudo, publicado na revista Medicina Natural, foi feito em parceria com outras universidades e alguns institutos. De acordo com os autores da pesquisa, foram 3 as novidades apontadas pelo trabalho. Existem baixos níveis de irisina no cérebro de pacientes afetados pelo Alzheimer. A reposição dos níveis de irisina no cérebro, inclusive por meio de exercícios físicos, foi capaz de reverter a perda de memória dos camundongos usados como cobaia e afetados pelo Alzheimer. E a irisina é o que regula os efeitos positivos do exercício físico na memória dos mesmos camundongos. Outras funções da irisina já eram conhecidas, como a de regular o metabolismo do tecido adiposo e de processos que acontecem nos ossos. A hanseníase, doença infecto-contagiosa que afeta pele e nervos, é tema de campanhas de conscientização no Janeiro Roxo. O Janeiro Roxo foi oficializado pelo Ministério da Saúde em 2016. A hanseníase coloca o Brasil em 2º lugar no ranking dos países com mais casos, ficando atrás da Índia. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença popularmente conhecida como lepra tem cura. E o diagnóstico precoce faz a diferença, já que o tratamento não regenera os tecidos já destruídos. Dados do Devisa, Departamento de Vigilância em Saúde, ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, mostram que em 2018 foram diagnosticados na cidade 24 novos casos da doença, 5 a mais que no ano anterior. Os pacientes passam pelo tratamento, que pode durar de 6 meses a mais de 1 ano, dependendo da gravidade do quadro. Para facilitar o acesso da população, o diagnóstico e o tratamento são realizados em todas as unidades básicas de saúde do município. A hanseníase é uma doença crônica, transmissível por vias aéreas superiores, de notificação compulsória e investigação obrigatória em todo o território nacional. E o Saúde e Bem-Estar fica por aqui também o nosso WhatsApp, para que você possa enviar sugestões, críticas ou elogios. Tchau, até o próximo, muita saúde para você! Hoje no quadro É o Bicho, você vai acompanhar a história de amizade entre um homem e o urubu Bob, como é chamado, que até segue o dono para o trabalho. Olha só. Olá pessoal, esse é o Bob, um urubu de cabeça preta que é cuidado desde filhote. Ele vive aqui há mais de 1 ano e hoje ele é assim, mansinho. Seu Benedito, também conhecido como cowboy, recebeu o filhotinho do cunhado. Meu cunhado estava andando no mato aqui do lado e encontrou um casal, ele ia com 2 cachorros e os cachorros estavam brigando com ele, batendo neles. Aí como ele não achou os pais deles lá, dos urubuzinhos, ele pegou e trouxe, aí me deu um e ficou com o outro. Ele começou a alimentar o filhote e foi ganhando a confiança do urubuzinho, que logo recebeu o nome de Bob. Eu comecei dando comida para ele, arroz, sendo que eu sei que ele come carne. Mas posteriormente eu comecei a dar carne para ele, carne crua, que eu sei que ele come carne, e não deixava ele comer carniça. E eu abri o bico dele e comecei tratando ele. Aí ele começou a ficar manso perto de mim, eu comecei a andar com ele, e aí está aí, ó. Olha como é que ele já está agora aí. A amizade entre o Bob e o seu Benedito cresceu tanto que hoje eles se tornaram companheiros inseparáveis. Ele é muito brincalhão, aonde eu tô ele quer estar, ele é igual o cachorro. Pra onde eu vou ele quer estar. Até se eu for pro serviço, às vezes ele quer ir também. O cara só tá brigando, em todo lugar. Bob até já seguiu seu Benedito quando estava indo para o trabalho. Ele ganhou do motorista do ônibus o apelido de Papagaio Preto. Quando eu fui pro serviço, ele foi em Santo Antônio. Parou já no outro bairro já. Hoje, Bob convive com os cachorros, come carne comprada em açougue 2 vezes por dia e toma até banho numa piscina que seu Benedito preparou para ele. Mesmo com tudo isso,
Bob vive livre e às vezes até sai para fazer alguns voos com outros urubus. Teve apenas um dia que o Bob saiu e demorou para voltar. Saiu porque ele ficou com vergonha que o Brasil perdeu, que ele assiste televisão também. No dia que o Brasil estava jogando, o Brasil está jogando, ele estava assistindo. Aí o Brasil ganhou de 2-0. Na vez que o Brasil foi jogar, que o Brasil perdeu, ele passou 2 dias sem vir em casa. Fiquei um pouco preocupado, né? Porque ele é manso, eu disse, se alguém pegou, fez maldade. De acordo com o diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, o urubu passou por um processo de humanização, por isso ele ficou tão dócil. Todas as espécies animais, principalmente aves e mamíferos, têm uma fase inicial na vida que a gente chama de fase de imprint. É quando ele aprende os padrões comportamentais da espécie. Quando ele é criado pela mãe, ele aprende os padrões comportamentais de urubu. Quando ele é criado por humanos, ele vai aprender os padrões comportamentais de humano. Então ele começa a se socializar com humanos. E sabe por que o Bob segue o seu Benedito? O urubu ele fica humanizado, ele segue a pessoa que o humanizou, então ele tem um reconhecimento, às vezes vem voando atrás do carro, isso acontece. Mas para a tristeza de seu Benedito, Paulo Anselmo alerta que com a mudança de fase, há chances do Bob ir embora. Já tivemos vários exemplos de animais que nós cuidamos de filhote, que ficam humanizados. O que acontece é que quando ele começa a ficar púbere, 1 ano e meio, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, começa a circular os hormônios sexuais, normalmente ele vai embora com o intuito de acasalar. Muito legal essa história, né? Se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Até semana que vem! Hoje, em Ponte Preta e Guarani entrou em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Venceu, continua. Perdeu, tá eliminado. As duas equipes jogam no mesmo horário. Em Votuporanga, o Guarani enfrenta os donos da casa às 4 horas da tarde. Apesar de ter feito melhor campanha que o adversário, o Bugre teve que mudar de sede. Nesta segunda fase, venceu, avança. Perdeu e está fora, então todo cuidado é pouco, hein? A Ponte Preta enfrenta o São José do Rio Grande do Sul em Penápolis. A Macaca terminou na segunda colocação do Grupo 1 e encara o líder do Grupo 2. O meia Vinícius, autor de 3 gols na última rodada, está confirmado. É decisão para os comandados do técnico Felipe Moreira. São duelos tensos, né? Porque perdeu, está eliminado, o empate dá direito aos pênaltis. Então, boa sorte desde já para Guarani e Ponte Preta. No sábado, às 4 horas da tarde, em Jundiaí, o Red Bull Brasil enfrenta o Ituano, mais um duelo equilibrado. Na segunda-feira, a gente conta a história dessas 3 partidas. E ontem, na Copa do Brasil, o Vôlei Renata foi até Taubaté e perdeu por 3-1 para os donos da casa e está eliminado da competição. Era uma partida única, válida pelas quartas de final. Confronto até que foi equilibrado, mas não deu. Então, a partir de agora, o foco fica único e exclusivo na Superliga Masculina. Os campineiros voltam a jogar neste domingo, 6 horas da tarde, em São Bernardo do Campo, contra o São Judas. Boa sorte ao vôlei da cidade. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira ao 12:30. Até lá. Tchau, tchau.